enviado por meio de uma mulher. Ele então cumpre uma missão, indo à cruz, pagar o preço. E na cruz, então, ele cumpre todo o propósito de Deus, ao ponto da Bíblia dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então ele começou tudo, portanto ele vai terminar tudo exatamente como ele mesmo planejou. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nós devemos estar buscando no lugar certo, não em lugares errados, como muito buscam sentido para a vida. As pessoas procuram sabedoria de um senso comum, popular, em livros de autoajudas e tradições humanas, resposta para sentido da sua própria vida. Mas sem Deus a vida não faz sentido. O propósito da vida é a glória de Deus, é a sua relação com o seu Criador. O perfeito só pode vir do perfeito. Deus é perfeito e toda a sua obra é muito boa. A inclinação do homem é o que o leva a perder a glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como consequência tem uma compensação, que é porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus quer ter um relacionamento conosco, porque a própria palavra diz que eu os criei para a minha glória. Deus criou o homem para a sua glória. Tudo foi criado por meio dele e para ele, segundo Colossenses 1,16, o próprio Cristo presente na criação. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Deus planejou a criação, o foco é eu, é você. Ele consegue fazer isso de uma maneira perfeita, porque ele é perfeito. Só Deus consegue criar tudo para a sua própria glória e ainda ter um amor ilimitado, segundo Isaías 57,15, um alcance para todos aqueles que recebem a palavra e pela fé crê no sacrifício de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo Romanos 28. A palavra bem não significa o bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus, como está lá em Romanos 8, 29. O propósito da vida não é a chamada, mas a realização pessoal, mas uma felicidade completa, plena nessa relação do homem com Deus. Se você voltar-se desvendando seus olhos, tirando dos seus olhos uma venda, você verá o propósito da vida em Deus. E você vai poder responder para você. A vida não ficará mais sem sentido. Quando Deus criou você, primeiramente Ele não pensou em você, mas pensou também na sua relação com Ele. Isso irá abrir portas preciosas para a tua vida se você abrir o seu coração para entender as promessas de Deus. O sentido da vida é a paz com Deus. Uma cédula de inimizade ela foi rasgada, uma dívida foi paga, nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. Com a entrada do pecado no mundo que trouxe separação entre o homem e Deus, a maior necessidade do homem agora é voltar-se para Deus. Os nossos pecados fazem separação de nós com o nosso Deus. E Paulo declara: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5,19 nos ensina que há uma reconciliação, uma volta, uma paz, uma amizade que antes havia sido perdida. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando estamos em condições de receber todo o favor e a graça de Deus. Romanos 5 nos fala que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Agostinho tem uma frase, uma célebre frase: tu nos criaste para ti, o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Na Confissões, página 23. A Bíblia afirma que o ser humano por si mesmo não tem paz, ele precisa da paz que vem de Deus.
E a Bíblia diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, descansa em Deus. Paulo diz que Cristo é a nossa paz, ele fez a paz, ele evangelizou a paz, conforme